Boa noite a todos. Boa noite. Só respondeu o desencarnado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Agora foi. É com muita felicidade que eu retorno aqui ao Pequeninos. Eu sempre digo que Pequeninos só tem um nome. É um gigante e essa energia que o centro tem e que está preparado desde cedo para receber cada um de nós. E também os nossos irmãos invisíveis, é de um amor que faz com que, como se a gente vivesse um oásis no mundo tão caótico que a gente vive. Ver essas portas abertas é saber que existe um lugar onde a gente pode saciar a sede da dor, a sede muitas vezes da falta de entendimento. E hoje vamos tratar de um tema que nas palavras humanas é tão pequeno. Nós vamos hoje falar de fé. Continuando a série Vida, e quando a gente fala de fé, a gente fala de um termo que vem do latim e que fala de uma vontade e de uma crença muito firme no que é muito mais do que acreditar. A gente vai falar nesse estudo, e me coloco aqui como um aprendiz, de uma série de fatores que nos remontam o que é essa fé que a gente tanto profetiza e que a gente tanto abre a boca para falar. Mas antes, nós nos perguntamos: qual o projeto de felicidade a nossa sociedade elegeu? Se a gente for parar para pensar, a sociedade que a gente vive, ela elege um modelo onde o conforto material, onde desde pequenos somos ensinados que ter uma boa casa, ter um bom emprego, ter bens materiais, isso vai nos trazer felicidade. Toda a nossa sociedade é estruturada para um ponto aonde nós somos desviados para o quê? Para saciar a sede do querer dos bens materiais. E aí a gente se encontra num mundo aonde os problemas mentais, os problemas de cunho espiritual são cada vez mais alarmantes. Nunca se vendeu tanto psicótico, nunca se vendeu tanto ansiolítico, nunca se teve tantas pessoas doentes com depressão, nunca se teve taxas tão altas de suicídio. E aí a gente se pergunta: que caminho essa sociedade está levando os nossos filhos, a nossa nova geração? E a gente se pergunta e se questiona: o que é que a gente pode fazer para mudar isso, para entender essa jornada que a gente está trilhando? Então, a gente vê que na vida da gente são muitos os fatores que fogem do nosso controle. E aí nós nos encontramos em tempestades inevitáveis e muitas vezes inadministráveis na vida da gente. Quando uma doença chega, quando a perda de um emprego, com a falência, com um problema de relacionamento, com um problema familiar, com uma situação de droga na família. Então, hoje, essa tempestade, ela está cada vez mais próxima, cada um. Se a gente for perguntar, cada um tem uma história aqui para contar. Cada um tem uma história de dor, uma história de sofrimento, que já passou, ou que tem alguém na família passando. Então, é incrível como tudo isso vai chegando e vai nos mostrando que muitas vezes nós não estamos prontos para receber isso. E muitas vezes, por mais teoria que a gente tenha, a gente cai. A gente sofre. A gente sente dor. E que é natural.
por sermos seres ainda muito enraizados no mundo material. Então, o Emmanuel fala um negócio muito interessante, que o medo é o berço rústico da fé. A partir do momento que o homem tem medo, e desde os primórdios, quando ele começou a ter medo, ele começou a passar a dizer, eu preciso acreditar em algo que passe essa sensação ruim que é ter medo, que é ter pavor de alguma coisa. E aí foi onde ele começou a se ligar a um Deus, a um algo maior, a um Deus Sol, a um Deus Lua, que pudesse dar entendimento e que pudesse ajudá-lo de algum modo. A grande questão é que essas circunstâncias muitas vezes nos tomam a mão e nos levam ao desespero. De fato, as pessoas se comportam como peregrinos, famintos e sedentos em busca de conforto e compreensão. Gente, é incrível como a gente se depara com pessoas que estão aflitas. Há um mês atrás, a gente passou por uma situação que me chamou muita atenção. Era se eu não me engano, uma quarta ou uma quinta-feira. Eu estava no trabalho e lá é tudo muito de vidro. E quando eu me levantei de uma reunião, o pessoal disse, olha, tem uma pessoa tentando pular a ponte que fica em cima da Castela. Né? Meu Deus, aquilo me tomou por inteiro, sabe? De pronto, era como se tivesse uma voz dentro de mim que dissesse assim, vai até lá. Né? E eu fui até lá. Né? E é uma cena que eu nunca vou esquecer na minha vida, porque a pessoa era como se ela tivesse hipnotizada. Né? Era um desespero hipnotizante. Imagine a pessoa em cima da grade e querendo pular, e pessoas gritando desesperadas embaixo, muito próximos a ele, mas era como se ninguém estivesse gritando e ninguém falasse com ele. Eu cheguei, tinha algumas pessoas orando, e foram chegando pessoas, até que chegou um ponto que ficou 3 ou 4 pessoas ali com ele, e eu estava ali também. E eu tentei algumas vezes falar com ele, mas ele não me atendia. Eu fiz uma oração. Depois de um tempo, eu olhei para ele e falei, olha, eu não sei o que você está passando, eu não sei o tamanho da dor que você está passando, mas eu queria que você se lembrasse que existem corações, que existem pessoas que te amam e que querem o teu bem. Lembre-se delas. E aí ele olhou para mim, fixou um pouco o olhar e depois voltou. Aquela sensação era muito ruim. E eu vi que a única coisa que a gente podia fazer ali era orar, sabe? E tentar mais uma vez, de algum modo com que a espiritualidade, porque a gente sabia que estava ali, pudesse também ajudá-lo. Então, as pessoas, foi algo também muito bonito, porque pessoas se mobilizaram, pessoas oraram. Tinha um cara embaixo que orava, que pedia que ele olhasse por Jesus. Enfim, pessoas de crenças diferentes oravam e pediam até que vamos dizer assim, o inusitado para quem estava desesperado aconteceu. Ele resolveu desistir e resolveu dar uma nova chance à vida, né? E aí foi um momento muito bonito, porque ele desceu, a gente abraçou ele e ali a gente via um coração que sentia dor, que sentia uma aflição que não se podia medir. Né? Então, essas tempestades, elas vão chegando na vida da gente e a gente vê a cada dia que passa, a gente que trabalha com atendimento, a minha esposa que é psicóloga também, o quanto do nosso lado, do nosso próximo, tem pessoas que clamam, que pedem, estão sedentas e estão desesperadas por um consolo, por um afago, para compreenderem um pouco melhor o que é essa dor que bateu na porta e que chegou na vida delas.
E aí a gente se depara com a fé. E a gente se questiona o que é essa palavra que a gente aprendeu desde pequeno, com letras tão pequenas e que é tão grandiosa. É esse poder. É essa, vamos dizer assim, essa luz que nunca se acaba. É um poder que não se opõe a nada e o que movimenta cada um de nós. Porque a fé é tão interessante que a fé está presente até numa planta dessa, numa rosa. Ela consegue ser um sol. Só que a gente se pergunta, do mesmo jeito que a energia elétrica é conduzida pelos fios, a fé clama o caminho para chegar até nós. E esse caminho, ele é trilhado por um fio condutor, que a gente chama de confiança. Fé é confiar. Porque se a gente perguntasse a 100% das pessoas, talvez 95% diria que fé é acreditar. Só que se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente vai ver que ao longo da nossa jornada, a gente já acreditou em Papai Noel e deixou de acreditar. A gente já acreditou em várias coisas e deixou de acreditar. A gente acreditava em algumas pessoas e deixou de acreditar. Então, ao longo da nossa vida, as crenças vão mudando. E é por isso que acreditar é diferente de ter fé. Fé é algo muito maior. É como se fosse uma crença inabalável. É algo que a gente carrega dentro de si e que não só a gente vai ver logo na frente, que faz com que o universo se movimente. Então, a gente vê que fé em nós é como se fosse uma semente. E no Mestre, e aí falando de Jesus, é o próprio fruto. Por quê? Porque a gente vê um irmão como Cristo, que ele já é um espírito que já incorporou todo essa força e esse sentimento. Só que na vida da gente, a gente tem muita dúvida. E a gente muitas vezes se depara entre a fé e a dúvida. E aí a gente começa a se colocar nesse limite do que é realmente sentir esse poder da fé. E o que é essa força de vida que traz para cada um de nós? Porque muitos de nós, quando a gente se depara com o nosso pedido e quando ele não é atendido, a gente começa a ter dúvida. Porque a gente é muito material, a gente pensa que o que nós pedimos e que se a gente não pediu com fé e não veio e foi por isso, a gente, de forma muito infantil, a gente começa a discutir com Deus. E começa a querer achar que isso é falta de fé. E a gente não entende que a fé ela é muito mais do que isso. Fé é fidelidade. É comunhão com o Pai. É entender que quando a gente tem fé, a gente consegue estar casado com Deus. Estar casado com essa espiritualidade. A gente consegue entender o que acontece na vida e o que a gente está passando.